Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer. João 4, 46 a 54, vou ler o de número 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Senhor, fala aos nossos corações e às nossas vidas esta manhã. Fala, ó Deus, para que possamos ser edificados. A tua palavra, Senhor, virá ao encontro das nossas necessidades e nós a receberemos em nome de Jesus. Amém. Sentemos, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Amados do Senhor Jesus, o ministério terreno de Cristo foi o ministério de cura e libertação. Todas as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus foram pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, foram pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, foram pessoas que experimentaram milagres. E às vezes nós temos um conceito um pouquinho equivocado e errado do que seja milagre. Milagre pode ser definido como uma intervenção sobrenatural em uma situação em que humanamente não se pode fazer mais nada. E eu gosto de ministrar, no ministério terreno do Senhor Jesus, porque nós, enquanto igreja, continuamos a obra de Cristo. Nós, enquanto igreja, estamos autorizados pelo próprio Cristo a fazer coisas maiores que as que Ele fez enquanto neste mundo. E cada vez que nós examinamos a palavra de Deus, é tremendo como nós conseguimos aplicar isso às nossas vidas. Tão necessário nesse mundo egoísta, egocêntrico, pleno de maldade e crueldade que nós vivemos. Mantenha a sua Bíblia aberta. É uma história linda, é uma história de fé, é uma história de confiança, é uma história de certeza, é um milagre. Que eu, ao comentar com você esse milagre, você possa também receber um milagre na sua vida nesta manhã. Seguindo, a sua Bíblia está aberta. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Caná da Galileia foi uma aldeia onde o Senhor Jesus Cristo foi convidado para um casamento. Quantos conhecem esse texto? Ele foi convidado a um casamento. E nesse casamento ele transformou a água em vinho. Ele foi ao casamento para honrar a família. Nesse casamento, o Senhor operou um milagre. Mas depois ele voltou a esse lugar para um outro milagre. Vamos ver? Qual era a situação? Bíblia. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, uma outra cidade. O oficial do rei deveria ser alguém importante, irmão? Era uma pessoa importante? Sim ou não? Era uma pessoa que tinha prestígio? Mas pessoas que têm prestígio, que não têm prestígio, pessoas simples ou pessoas famosas, as necessidades são as mesmas. Todos precisam de Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse homem, o filho, adoeceu. A doença escolhe porta? A doença escolhe situação social? A doença escolhe se você é amarelo, cor de abóbora, verde ou azul? Não. Simplesmente alguém adoeceu. E era filho de uma pessoa importante na sociedade daquela época. 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ele ouviu falar de Jesus. Veja que coisa interessante. Um homem estava com um problema muito sério. O filho estava gravemente enfermo. Ele ouviu falar de Jesus.
Quantas pessoas hoje ouvem também falar de Jesus e não se importam? Quantas pessoas em situações extremamente difíceis estão ouvindo falar de Jesus todos os dias, mas não conseguem dar um passo em direção a Jesus? Esse homem importante que jamais chegaria perto do Senhor Jesus, forçado por uma necessidade extrema, ele foi ter com o Senhor Jesus. Mas nós sabemos também que muitas pessoas, às vezes eu digo para as pessoas, experimente Jesus nas suas vidas. Elas são capazes de ouvir qualquer historinha que se conta por aí. Mas quando você fala de Jesus, quando você fala da salvação, quando você fala da necessidade de arrependimento e confissão de pecado, a pessoa sempre encontra um jeito de sair. Foge do maior milagre, que é a salvação. A salvação é o bem mais precioso que alguém jamais poderia possuir nessa vida. Seguindo, ouviu falar de Jesus, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Quando você roga, você está pedindo normalmente ou você está suplicando? Tem gente implorando, tem gente que aos gritos. Ele esqueceu de toda a sua importância, ele esqueceu de tudo que ele era, por amor ao filho que estava à morte. Hoje nós temos pais que são capazes de pensar em muitas coisas, menos na sua responsabilidade com os seus filhos. E todos esses filhos que andam por aí, sem pai e sem mãe, os pais responderão diante de Deus, a Bíblia diz. Mas esse homem amava desesperadamente o filho. Alguém disse, olha, Jesus está passando por aí, eu vou lá. E quando chegou, ele suplicou, ele implorou. Quem suplica e quem implora se coloca numa posição humilde? Sim ou não? Apesar de toda a importância, ele reconheceu que ele tinha um problema que a medicina não podia resolver. Apesar de tudo na vida dele, ele reconheceu que só Jesus poderia fazer alguma coisa. E nós não vivemos situações semelhantes hoje em dia. Eu já contei aqui, vou repetir um testemunho. Um amigo meu, um homem de uma boa situação, um homem culto, inteligente, dando palestras no Brasil e no exterior, teve um problema de ouvido. Preste atenção que essa mensagem é para o seu coração. Teve um problema sério no ouvido. Estava ficando surdo. Um dia ele me ligou e disse assim, você que, na época eu ia muito para São Paulo, cada ponte aérea do meu trabalho, você pode me informar lá onde tem um bom médico que eu preciso ser consultado com urgente? O Espírito Santo me disse, diz para ele que você vai ungí-lo e ele vai ser curado. Veja como o ser humano é incoerente. Me ligou desesperado que precisava de um médico porque estava ficando surdo. Quando ele estava, eu conheço de muitos anos, de juventude, quando estava falando comigo no telefone, eu ouvi a voz do Espírito, que eu deveria dizer para ele, olha, eu vou te ungir e você vai ser curado. Quando eu falei, parecia que eu tinha mexido com o capeta. Você imagina um Doberman, que além de ter sido mal criado pelos donos, está com fome há 4 ou 5 dias. Falou contra Deus, falou contra todo mundo. Na sua mente, na sua cabeça, você pode pensar o seguinte, coisa tão simples, ele morava 20 minutos de você, que custava ser ungido. Mas ele resolveu falar mal de igreja, falar mal de crente, falar mal de todo mundo no telefone. Você sabe, que eu trabalhei numa quitanda com meu avô, mandei a letra. Tudo bem, você está falando mal de Jesus, você está falando mal de todo mundo. Agora eu posso falar uma coisa para você? Eu quero ver quem vai assistir palestra de um filósofo surdo. Você acha que eu fiz mal? Não, porque a minha fé é real. A sua fé é real. Eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará. O que custa você vir à igreja e receber uma oração? Não vem à igreja, mas vai à macumba. Não vem à igreja, mas está falando mal de Deus aí, se dizendo ateu.
forma agressiva no telefone com ele, eu mandei uma letra para ele. E o que aconteceu? A universidade mandou embora assim que o problema se agravou, sim ou não? Sim? Ele recebeu mais convites de muitas palestras? Não. Tudo por quê? Jesus estava passando, porque eu sou discípulo do Senhor Jesus. Se eu falo no nome do Senhor Jesus, eu tenho a autoridade que Ele me delegou. Você consegue entender? Era tão simples receber a unção e ser curado. Está surdo, está com problema sério e vai acabar no INSS. Você está me entendendo? Custava 20 minutos que separava um bairro do outro. Eu quero orar por você, porque você vai ser curado. Aquilo mexeu com tudo, com a soberba, com vaidade. Meu filho, você não pode resolver a sua vida. Você não tem como resolver a sua vida. É um problema maior que você, mas há uma esperança. Jesus está passando. O filho do oficial aqui está morrendo. Sim, está morrendo, meu filho. O médico não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Ah, mas Jesus está passando, então eu vou falar com Jesus. Levante as suas mãos aos céus num gesto de adoração. Porque esta manhã eu quero ministrar a sua vida uma realidade. Nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos nada, mas a Bíblia diz que podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Podeis abaixar as mãos. Jesus está passando e eu vou ter com Jesus. E ele foi, ele se humilhou, ele rogou. Ele tinha ouvido falar dos milagres. Ele sabia quem era o Senhor Jesus. Quando nós sabemos quem é o Senhor Jesus, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós devemos procurar o Senhor. Seguinte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Tem gente assim: eu quero ver primeiro para ver se vai acontecer. Algumas pessoas são assim. Tem gente que só porque não conhece, não existe. Só porque não viu, não é verdade. Bem-aventurado, diz a Bíblia, aquele que não viu e creu. Se você não viu milagre, você não vai crer de forma alguma. Mas aquele homem estava determinado. Veja o que ele fez a seguir. Rogou-lhe o oficial. Rogar é suplicar. De novo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele estava concentrado. Você se preocupa com o bem-estar da sua família? Você se preocupa com o bem-estar dos seus filhos? A preocupação dele era o filho, que provavelmente ele amava muito como pai. A preocupação era que não desse tempo de acontecer o milagre. Ele estava ali frente ao Senhor Jesus. Era a última esperança para aquele homem. Uma situação que estava acima da capacidade humana de resolver. Senhor, desce antes que o meu filho morra. E uma coisa que eu acho linda quando a Bíblia fala de Cristo, queridos irmãos, é quando ela afirma que o Senhor Jesus ouve o coração contrito, ouve o coração aflito, ouve o coração angustiado. Não é maravilhoso isso? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Senhor, antes que meu filho morra, desce, vai lá antes que aconteça o pior. O Senhor ouviu aquele coração aflito. O Senhor ouviu o coração daquele pai, porque a Bíblia diz uma coisa linda, e hoje vamos apresentar duas crianças maravilhosas. A Bíblia diz assim, que os pais têm poder de abençoar os filhos. Então, quando eu vejo uma criança perdida na rua, eu tenho certeza que são crianças privadas da bênção do pai e da bênção da mãe. Eu não sei se tem pessoas da minha idade, 50 e poucos anos, mas você pedia bênção ao seu pai, não era assim? Bênção ao pai, bênção à mãe. Por que se pedia isso? Porque os pais têm poder de abençoar os filhos, mas os pais também podem entregar os seus filhos a Satanás, porque a Bíblia diz que o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Mas esse homem estava disposto a brigar pelo filho. Você diz aleluia? E quando a Bíblia diz assim, herança do Senhor são os filhos, você briga por uma herança? Briga ou não briga?
Tem gente que faz até coisa feia aí, contrata pistoleiro, contrata isso para resolver a situação de herança. Aqui, os filhos são herança. Vou brigar pelo meu filho. Ah, é? Jesus está passando. Então eu vou lá falar com Jesus. Veja a atitude do Senhor Jesus. 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Bastou uma palavra, o Senhor ouviu, disse para aquele homem: vai, o teu filho vive. O Senhor garantiu que o filho vivia. Você pode dizer aleluia e glorificar o nome do Senhor. O médico não resolveu, ninguém resolveu, o pai estava desesperado. Vai, teu filho vive. Isso aí é maravilhoso, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. O que Deus faz, quem é que pode desfazer? O Senhor determinou, está determinado, teu filho vive. Mas vamos ver a outra parte que interessa a cada um de nós. Olha a atitude do pai. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Porque veja, em Deus nós encontramos a perfeição. Em Deus nós encontramos a misericórdia e o amor. Em Deus nós encontramos aquele cuidado maravilhoso. Por isso nós dizemos sempre: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós encontramos isso em Deus, mas o que me surpreende foi que o homem creu na palavra. Eu quero abençoar você esta manhã com a fé no sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, creia na intervenção do Senhor, creia na palavra de Deus, creia na ministração. Teu filho vive. Ele creu e foi embora. Será que ele falou? Será que é verdade? Aí eu vou ficar aqui um pouquinho. Eu só vou acreditar se ele for comigo. Mas o Senhor Todo-Poderoso já tinha determinado vitória. Quando o Senhor Jesus disse que o garoto vivia, ele estava curado. Diga aleluia. Glorifica o nome do Senhor. O Senhor garantiu. Porque o Senhor garantiu, o homem voltou para casa. Você vê que coisa tremenda? Houve ministração de fé. Teu filho vive. Houve uma ação e reação da fé. Vou para casa porque ele disse que meu filho vive. É importante você considerar isso. É importante você crer. Algumas pessoas vivem situações difíceis simplesmente porque não creem. Algumas pessoas vivem situações apavorantes porque simplesmente acham que Deus não pode fazer. Houve uma garantia, o homem voltou para casa. Vamos começar a concluir essa breve meditação. 51, você está com a Bíblia aberta aí. Já ele descia, quando os seus servos, aqui no caso empregados, lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. No meio do caminho, ele soube que o milagre já tinha acontecido. O Senhor decretou o milagre e ele comprovou o milagre. Levante as mãos aos céus, eu quero abençoar a sua vida. Levante as suas mãos num gesto de adoração. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando do poder de Deus. Você não precisa ficar esperando nada das pessoas. Espere as melhores coisas do Senhor teu Deus. É no nome do Senhor Jesus que esta manhã eu quero pedir a Ele que aumente a sua fé, que você creia. Tudo é possível ao que crê. Uma vez que o Senhor já determinou, uma vez que o Senhor decretou, uma vez que o Deus Todo-Poderoso disse que aconteceu, está acontecido. Podeis abaixar as mãos. Vou voltar para casa. No meio do caminho, olha, nós vimos correndo te avisar. Ele, o garoto vive. No meio do... Não precisou chegar em casa para contrastar, para verificar, para saber que o Senhor Jesus Cristo tinha feito o milagre. No meio do caminho aconteceu. Receba um milagre esta manhã em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não uma coisa demagoga, não uma coisa que vise colocar em você outra coisa senão uma confiança inabalável em Deus, uma certeza tremenda da intervenção sobrenatural do Senhor. Cada vez que você clamar, a Bíblia garante assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia garante. Ele estava voltando para casa, quando no meio do caminho recebeu a boa notícia. Quem gosta de boa notícia? Eu gosto.
Você imagina essa notícia, desesperado com o filho, e alguém diz: teu filho vive. Aleluia. E olha agora o desfecho. Então, 52. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que o Senhor Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Ele não duvidou. Ele só simplesmente quis dar um testemunho. Quando foi que isso aconteceu? Olha, foi ontem. Foi ontem. Foi ontem de tarde aconteceu isso. Foi a hora que o Senhor Jesus disse que meu filho vivia. Ele contou para a família. Ele contou para as pessoas. Por isso todos creram. Porque às vezes, deixa eu dizer uma coisa para o seu coração. As pessoas procuram muito milagre, mas não querem a salvação. As pessoas procuram muito usar Deus como um meio para atingir um fim, quando ele é um fim absoluto. Não foi só a cura do filho, foi a salvação de toda a família. O milagre entrou, a fé surtiu efeito tremendo e todos se converteram ao Senhor. Fica essa palavra para o seu coração. Fica essa palavra para a sua vida. Às vezes você fica procurando tanta bobagem por aí, ouvindo A, B, C, e a vida não muda, não vai a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você crê e você clama, as coisas mudam. Aqui no caso o problema é no filho, mas tem tantos outros problemas que precisam ser levados ao Senhor Jesus. Tantas outras situações que precisam ser colocadas diante do Senhor Jesus. E nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém diz assim: não, eu estou com um pensamento positivo firme. Não adianta. Não, eu vou falar porque há poder nas minhas palavras. Não há assim não. Porque se tivesse eu já era milionário e vocês também há muito tempo. Quando as coisas são feitas em Deus e por Deus, tudo encontra o seu lugar, inclusive o sobrenatural. Deus abençoe você e sua família, rica, poderosa e abundantemente. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Viva a simplicidade da vida, mas entenda de uma vez por todas: não pode fazer, não tem condições, não pode estar acima das suas forças. É algo de competência de Deus. E quando as coisas são de competência de Deus, nós entregamos para o Senhor. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar agora. Eu quero orar por um milagre. Eu quero ministrar algo muito especial, algo que possa ser renovado a cada dia, algo que possa ser aprendido mais a cada dia, e algo que é a fé, que possa ser aumentada a cada dia. É para você e para a sua família. Não tire a mão do seu coração. Aqui um homem que por amor ao filho, ele estava disposto a qualquer coisa, e se encontrou com o Senhor Jesus, e a vida foi completamente mudada. Com a mão no coração, incline a sua cabeça. Ó Deus Todo-Poderoso, que linda a tua palavra, ó Deus. Que profunda, Senhor. Que simplicidade, Senhor. A simplicidade do Evangelho, que nesta manhã falaste aos nossos corações, Senhor. E todos nós que estamos aqui, Senhor, com a cabeça inclinada, com a mão no coração, nós nos apropriamos dessa história de fé verdadeira. Nós nos apropriamos, Senhor, das condições, Pai, de termos fé crendo na Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, ó Deus, a razão de tudo nas nossas vidas. Pai, eu quero, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ministrar um milagre a cada pessoa que está aqui neste santuário esta manhã, a cada família que está aqui representada, em nome de Jesus. Um milagre, Senhor, um milagre da intervenção divina, um milagre da salvação, um milagre da fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.